estou recebendo aqui o Léo Brito, que é pré-candidato a prefeito aqui de Teixeira de Freitas, foi prefeito por 2 mandatos aí na cidade de Alcobaça e agora lançou aí a sua pré-candidatura a prefeito de Teixeira de Freitas. Léo Brito, seja bem-vindo. Boa tarde, Edivaldo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. E para mim é um prazer estar vindo aqui, né, na Rádio Eldorado, pode-se dizer, vindo ao público, né, porque todos estão nos assistindo, agora tem mais de 2.000, 3.000 pessoas nos Instagrams, nas redes sociais, nos ouvindo neste momento. E também nos seus rádios, nas suas casas, no seu trabalho, no seu horário de almoço, no horário de descanso aí, também está tendo, né, a oportunidade de estar ouvindo. E para mim é importante, né, que a gente venha aqui em público, né, para falar, conversar e dialogar com a população do município de Teixeira de Freitas. O município é grande. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é por que o senhor vai disputar as eleições de Teixeira de Freitas e não Alcobaça? Em primeiro lugar, para responder as suas palavras, né, agradecer a oportunidade que eu tive de ter 2 mandatos em Alcobaça. E também, como todos sabem, que Teixeira foi desmembrada de Alcobaça. Alcobaça foi mãe de Teixeira de Freitas. Então eu tive o prazer, a alegria, a honra de administrar aquele município. E meu pai, né, tem uma história de trabalho, uma história de criação da cidade de Teixeira de Freitas, que é Timóteo Alves de Brito, todos conhecem. Onde vocês vão, na cidade de Teixeira, tem uma semente plantada por Timóteo. Por que vai disputar a eleição em Teixeira de Freitas? Como eu disse, meu pai fundou a cidade, trabalhou pela cidade, teve 3 mandatos em Teixeira de Freitas e hoje nós estamos vendo Teixeira carente de pessoas da política que precisa ter conhecimento tanto político quanto administrativo. Não adianta ser bom administrador se não for político e não adianta ser político se não for um bom administrador. E eu me considero, isso é os dois? Pela aprovação que tivemos em Alcobaça, como um bom administrador, como um bom político, pelo fato tanto que eu tive 2 mandatos em Alcobaça, poderia ir para o 3º mandato, sair por cima, não estou saindo por baixo, tanto que se eu disputasse a eleição, eu tinha certeza da minha eleição. E eu estou saindo de Alcobaça quando eu tinha 40% dos votos dos alcobacenses. Mas chega um momento que a gente tem que também, né, alavancar, a gente gosta da política, tem que crescer. Meu pai, por questões de idade, pessoal, entendeu que não deveria disputar mais eleições, me chamou, conversou comigo, e falou, eu me dediquei minha vida, eu dediquei a saúde minha, eu me dediquei tudo de mim por Teixeira. Eu não queria deixar Teixeira abandonada, eu não queria deixar Teixeira numa mão que às vezes não está fazendo o quanto ou que as pessoas imaginavam ou queriam que fizesse por Teixeira. Eu queria que você assumisse esse legado. E eu sempre fui aquele filho obediente, aquele filho que sempre seguiu ele e não ia deixar o pedido dele para poder honrar o nome, honrar o trabalho que ele fez para o Teixeira de Freitas. Então, o pedido para você enfrentar aqui as eleições e como pré-candidato disputar as eleições foi o pedido do seu pai. O legado do seu pai feito esse pedido para você. Foi o pedido dele, foi o sentimento que eu tenho a sensibilidade de ouvir as pessoas e tenho visto o povo cobrando, às vezes o político, o homem público, como eu sou, como os demais candidatos aí estão sendo colocados como homem público, eles entendem que ser cobrado em público, que um xingamento de um mais humilde é uma ofensa. Eles entendem que é um desabono, que é como se fosse denegrindo a imagem. Às vezes a pessoa não tem como, está desesperada, ela precisa ser ouvida. E às vezes quando ela chama atenção, as pessoas dão atenção ou pelo menos dão ouvido ao que elas querem dizer. Não é com intenção de magoar ninguém. Tanto que eu falo sempre que eu não tenho as críticas como ofensa. Eu vejo as críticas como forma de opinião, como forma de informação do que as pessoas estão
precisando, do que as pessoas estão sofrendo naquele momento. E por que não Timóteo e sim o senhor? É que ele, né, ele humildemente, né, já, como eu disse, chegou aqui em Teixeira de Freitas com 26 anos de idade. Ele se doou 56 anos por Teixeira. Teixeira, quando ele chegou aqui, tinha 750 casas, tinha 150 habitantes. Eu ainda não era nascido. Ele fez tudo, né? A gente fala forma de fez tudo, forma de não ficar Teixeira alongando. hoje, acho que quem conhece a história de Teixeira, principalmente as pessoas mais velhas, né? E acho que de 40 anos para cá, quem conhece Teixeira e sabe da história de Teixeira, não tem como não pensar em Timóteo, isso é fato. Então, assim, se você olhar aonde era a rodoviária, ele não era nem prefeito, ele doou do patrimônio pessoal dele, junto com meu tio, aquela área para a rodoviária para o Estado. Hoje, pode dizer que é uma realidade o Hospital Regional de Teixeira de Freitas. Mas se está no lugar que está, também tem que agradecer a Timóteo, porque Timóteo sempre brigou por Hospital Regional, como também doou a área de 70 mil metros quadrados no centro de Teixeira de Freitas. Quem é Léo Brito? Léo Brito... Um pouco da sua história. É um homem jovem, um jovem homem que nasceu aqui em Teixeira de Freitas, sempre, né, quis estar na política, desde 5, 6, 7 anos de idade, acompanhei meu pai, tentei ser candidato a vereador, meu pai nunca quis que eu entrasse na política, tentei ser candidato a deputado estadual, na época que o Wilson foi candidato e se elegeu deputado pela primeira vez em Teixeira de Freitas. E fui, né, para Alcobaça como prestador de serviço através de Wilson Brito. Ele me deu a oportunidade de trabalho. Eu trabalhei, mesmo tendo, né, como o povo falava antigamente, seu pai é rico, para que você vai trabalhar? Seu pai é rico, por que você não pede ele? Mas nunca quis nem pedir. Sempre quis construir sua história. E sempre quis ser independente. Mesmo bem muito novo, sempre quis ser muito independente. Além de política, você tem outra atividade, Léo? Eu falo sempre que eu entrei na política pela porta do trabalho. Por quê? Eu gostava da fazenda, meu pai sempre me deixou nas fazendas com os vaqueiros gerentes, por gostar. Ficava mais feliz e mais satisfeito com eles ali, na humildade deles. E eu vivi a vida deles. Então, assim, aprendi a viver a vida humilde. Né? Para mim, a riqueza não vale. Para mim, a riqueza é para ajudar o próximo. Além de política, você tem outra atividade? Se tiver, qual é? Isso. Eu quero falar, eu sou comerciante, pecuarista. Tenho empresa de prestação de serviço, construção civil, locação de máquinas e equipamentos, que presta serviço para empresas, presta serviço, né, para alguns lugares que precisam e necessitam do nosso trabalho. Além de político, você é empresário. Empresário. Certo. Agora vamos falar da questão voltada aqui para Teixeira de Freitas, que eu acredito que é o que você tem mais interesse. Com certeza. E como o povo agora, quem não conhecia, conheceu agora um pouco da história do Léo Brito. Com relação à segurança pública, caso o senhor disputar as eleições e vencer, o que o senhor pretende fazer para melhorar a segurança pública do nosso município? A questão da segurança, todos cobram e depositam, na verdade, a obrigação que de fato é do Estado, né? Porque a PM, a Polícia Militar, a Civil, é vinculada ao Estado, e os municípios o que pode fazer é pedir e trabalhar em parceria. Mas também não precisamos de fazer ou ter a segurança de repressão, de violência, e sim de prevenção. Então, no meu caso, como prefeito, eu poderei e terei condição de fazer uma segurança de prevenção. No caso, escola de tempo integral, envolver os jovens no esporte, dar assistência social nos bairros, dar apoio às mulheres que sofrem violência doméstica. Isso também faz parte do questão que os filhos ou as crianças ali naquele meio
vive e convive com aquilo e acaba se tornando uma criança, um adolescente, um jovem violento, uma pessoa agressiva, que às vezes por falta de assistência e de apoio. Com relação a... o senhor falou que é dever do Estado, de fato, mas é obrigação de todos nós, né? Claro, Essa com questão da certeza. segurança, Nós, principalmente o município. e através da educação você corrige muito, né, essa parte da violência. Com relação à do segurança, município. caso o senhor vence as eleições, o senhor vai também trabalhar com esse jovem na questão da educação, Com certeza. do esporte. Tudo. Tá certo. Com relação à saúde, como você vê a saúde hoje aqui em Teixeira de Freitas, e caso você dispute, que é pré-candidato, está colocando o seu nome agora, já bem claro isso, está colocando o seu nome agora para disputar as eleições, caso você vença, o que você pretende fazer para melhorar a saúde do nosso município? O senhor já falou, inclusive, com relação à construção do hospital, isso, que tem um dedo do seu pai, né? Com certeza. No caso, né, tem um hospital regional, que foi regional quando implantou em Teixeira de Freitas, no primeiro mandato de Timóteo. Hoje temos a policlínica, que é de toda a região, né, mas faz parte da saúde de Teixeira de Freitas. O que tem que ser feito é investimento, é humanização da saúde de Teixeira de Freitas. Então, assim, as pessoas, né, sempre precisam mais de saúde, sempre precisam mais de cuidado, ou por questões de genética, ou por questões de alimentares, ou questão de vida. As pessoas têm adoecido, ou até através do celular, estava assistindo aqui, a gente vai se envolvendo, daqui a pouco esquece da vida e fica mais no celular do que a vida própria da gente, no particular do dia a dia, que a gente vivia como antes, na rua, brincando, jogando gude, e assim, a gente, né, vivia diferente. Então, o que eu quero dizer é que nós temos grandes profissionais em Teixeira de Freitas, nós temos vários hospitais, várias clínicas em Teixeira de Freitas, e que precisa ser feita convênios, parcerias com o município de Teixeira de Freitas. Então, assim, tem que ter prioridade. Hoje, a administração pública não está priorizando a saúde, não sei se é por questões pessoal de decisão do prefeito. Quando o senhor fala que não está priorizando a saúde, qual o sentido? É isso que eu ia concluir agora. Ele não tem priorizado a saúde, eu não sei se é por questões pessoal de decisão do gestor. Como eu falei, falar o que o povo precisa e que estão cobrando não é falar mal das pessoas, do gestor, ou se é da equipe que ele trouxe para Teixeira de Freitas. Hoje, quem manda em Teixeira de Freitas não é o povo de Teixeira. Quem manda em Teixeira de Freitas é o povo de fora, é o povo de Salvador, é o povo que veio no compromisso pessoal. Agora, ninguém sabe quais são os seus interesses ou quais são suas ideias. E o prefeito tem que ter a sensibilidade do povo, o prefeito tem que se doer com o próximo, tem que sentir a dor do outro. E a gente, né, pede o prefeito que olhe melhor para o hospital regional, olhe melhor para os setores de saúde, dos postos de saúde. O senhor tem projeto para melhorar a saúde caso vença as eleições? O projeto hoje, pelo que a gente escuta... É prioridade do senhor? Com certeza. Pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê da população de Teixeira de Freitas, que a gente sai nas ruas, as pessoas me pedem, falam, cobram, é o quê? Falta de investimento, falta de humanização na saúde de Teixeira de Freitas. Então, assim, na semana passada estava faltando fralda geriátrica. No hospital, falta equipamento, falta material cirúrgico. Então, assim, cada lugar tem uma necessidade, cada lugar tem uma falta. Então, assim, a gente pede que priorize. O que precisa priorizar? É investimento. Ontem mesmo eu estava olhando uma matéria, o qual o deputado federal Elmar Nascimento investiu em 2 anos em Teixeira de Freitas 32 milhões. O que eles fizeram com esse dinheiro? Aplicou em quê? Investiu como? Entendeu? Então, assim, por que tantas obras? Mas fala que investiu. Essas emendas realmente chegaram? Tem que... Com certeza. Só é publicado, só é... porque é muito dinheiro, 32 milhões de reais. Com certeza. Então, assim, isso é só quando de fato é investido na cidade, que é publicado perante o governo federal e perante, né, os diários oficiais do governo federal.
Com relação à geração de emprego e renda, Léo, a gente vê que nossos jovens aí cada vez mais se afastando do mercado de trabalho. Caso o senhor disputa as eleições e vença as eleições, o que o senhor pretende fazer para gerar emprego e renda para os nossos jovens? O que nós precisamos para gerar emprego e renda é atrair empresas para montar em Teixeira de Freitas. Como é que atrai empresas para montar na cidade? Você oferecendo áreas públicas, no caso um polo industrial, você isentando por um determinado tempo os impostos ou diminuindo a carga tributária, no caso, vou dar exemplo, quando o Timóteo estava na prefeitura, o ISS de Teixeira de Freitas era 5%. E hoje é quanto? Hoje, antes ele baixou para 2%. E o prefeito agora está cobrando mais. E aprovou uma lei na Câmara, o qual o vereador Luca Bocão entrou no liminar, o doutor Rony, a Justiça de Teixeira de Freitas, acatou o pedido dele de impugnação do aumento desses impostos. Mas a liminar já caiu já. Já foi Né? derrubado, Então, né? assim, vamos ver como o prefeito vai lidar. Na verdade, ainda não foi sancionada pelo prefeito, ele tem o poder de não sancionar, está na mão dele, a caneta está na mão dele, agora ele sanciona ou não sanciona essa lei. E a gente pede o prefeito que seja sensível, deixa para decidir o ano que vem, se a economia melhorar, se a crise diminuir, para que não aperte. Teixeira, por exemplo, o Brasil inteiro fechou mais de 700 mil empresas. Teixeira também não está diferente, a gente não sabe a quantidade exata, mas já tem fechado muitas empresas. O que o senhor pretende fazer para atrair esses? A diminuição Isenção de impostos, ofertas diárias para que eles possam montar suas indústrias aqui em Teixeira de Freitas, como tem Lauro de Freitas em Salvador, tem outras cidades lá, Camaçari, que também o governo pediu o governo do Estado, porque a gente tem que ter influência junto ao governo do Estado, temos que ter persistência política, temos que ir em Brasília, temos que ir em Salvador, e nós somos determinado, né? O povo fala que eu sou pidão e pedinte, porque eu não tenho vergonha de pedir, seja de um lado, seja de outro, seja para quem for, o importante para nós é trazer o benefício e o investimento para Teixeira de Freitas. Como é que o senhor está caminhando já na sua pré-candidatura? Tem conversado com os presidentes de bairros, tem conversado com lideranças? Qual partido que o senhor pretende disputar as eleições? Se tem um ou mais partidos aí, acho que eu fiz umas 3 perguntas. Isso. Na verdade, eu quero parabenizar, agradecer também todos os representantes de bairro, presidente de associação, dizer que minha campanha está sendo aquela campanha do pé no chão, aquela campanha propositiva, aquela campanha direto ao povo. Porque só através de você ouvir o povo que você saber as demandas e necessidades dos lugares. Não adianta você fazer uma campanha, não adianta você fazer uma política de pão e circo. Uma pré-campanha, na verdade. Uma pré-campanha de pão e circo. Porque o povo, quando acaba o circo, o povo fica sentido, fica precisando, às vezes... O senhor tem começado a andar nos bairros? Tem andado nos bairros, tem distritos. andado, por enquanto ainda tenho andado mais em Teixeira de Freitas, mas também tenho andado nos distritos e tem sido O senhor convidado. conhece também a cidade e conhece a realidade de Tanto eu todos conheço a cidade, como eu acompanhei todos, né, os Processo. mandatos de Timóteo, os mandatos dos prefeitos anteriores que se passaram. Por sinal, quando eu estava prefeito no primeiro mandato, 2009 a 2012, Timóteo estava deputado, em 2010, se eu não me engano, entre 2010 e 2011, ele fez uma aula inaugural aqui da Escola Federal de Medicina de Teixeira de Freitas. Então, assim, ele sempre se preocupou, ele sempre teve esse olhar. E estava prefeito nessa época, por sinal, a gente vai... Tem até uma filmagem minha falando no discurso, naquele momento também estava prefeito daquela época. Então, assim, nós sempre tivemos vínculos e relações com Teixeira de Freitas. Teixeira não só é filha de Alcobaça, mas Teixeira é mãe do Extremo Sul, porque tudo que é gasto, investido em outras cidades, as cidades vizinhas, são 13 municípios, as pessoas convergem para Teixeira, convergem no comércio, convergem na área universitária, convergem na área comercial,
enfim, todas as áreas, na saúde de Teixeira de Freitas, a saúde aqui atende 200 mil pessoas todo mês em Teixeira, tanto na área privada. E agora vamos falar um pouquinho de partidos. Você pretende disputar as eleições em que partido, Léo? Fazer igual o Timóteo fala, nosso partido é Teixeira. É Teixeira. Na verdade, só estou brincando para descontrair um pouco, mas na verdade quero dizer assim, que independente de qual partido seja, o político, a pessoa, quem administra são as pessoas, né? Não é o partido A, o partido B, o partido C que vai administrar o município. Então, assim, independente do partido, nós temos que ter, né, essa atenção, esse zelo e cuidado. E todo há necessidade de disputar isso, por um quem partido, vai administrar é o cidadão, né, ou a cidadã que venha vencer as eleições no município de Teixeira de Freitas. Então, assim, independente de qual partido seja, quem vai administrar é o político e é a pessoa. Eu, previstamente, devo, né, estar me ingressando no Avante, né, que é o 70, e vamos ver se a gente agrega outros partidos. Estamos, né, conversando, dialogando com todos pré-candidatos e candidatos também a prefeito Teixeira de Freitas e dizer, para ser contra ou para ser oposição, não precisa falar mal do próximo, né? Você vai falar, como eu falo e vou falar, do que o povo precisa, do que o povo está cobrando. Então eu não sou inimigo de Marcelo Bilitardo, não sou inimigo do Coronel França, não sou inimigo do Udurico Júnior, não sou inimigo da Marta Helena, da Raíssa de João Bosco, do Rafael, né, que a gente fala Rafael do Braz. Então, assim, todos nós somos conhecidos, amigos, de certa forma, temos uma relação. No campo político tem a questão até mesmo a rivalidade política, né? Cada um escolhe um lado, vai disputar as eleições. Com certeza. E agora, eu acho que tem que respeitar, né, os isso, adversários. não precisa ninguém denigrir ninguém atacar a família de ninguém, porque eu acredito que quando a gente se torna público, a vida nossa já é aberta, né? Eu falo sempre, minha vida é um livro aberto, porque tanto os meus defeitos quanto as minhas qualidades, as pessoas sabem e me conhecem. Então, assim, nenhum de nós somos perfeitos. Então, com certeza, nós temos comprometimento e compromisso com o trabalho e com o desenvolvimento de nossa cidade, que é Teixeira de Freitas.